Brasil é atropelado pela Argentina. Nocaute. Pela primeira vez, sofre 4 gols em um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Gol da Argentina! Julián Álvares, camisa número 9. No alvo, Enzo Fernandes! Argentina! No alvo, McAllister! Gol da Argentina! Nossa! Para, Silvia, pelo amor de Deus! Chega! Mas quantos? Porque cabiam, hein? Cabia mais, hein? Argentina! Opa, se cabia. Não, chega, gente, pelo amor de Deus. Sei que foi assim, lembrou a partida Só contra a sei que foi Alemanha, assim, né? né? Não sei, só sei que foi assim. Lembrou a partida da Alemanha. A gente tem mais informações dessa tragédia desse jogo. Fala, Aline Fanelli. A seleção brasileira é atropelada pela Argentina em uma goleada histórica por 4-1, com mais de 80 mil torcedores no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A atual campeã do mundo não tomou conhecimento do time de Dorival Júnior, que sofreu 4 gols em uma partida de eliminatórias pela primeira vez na história. Julián Álvares, Enzo Fernandes, McAllister e Simeone fizeram os gols argentinos, enquanto o Brasil anotou o único com Matheus Cunha. O time canarinho termina esta data FIFA na 4ª colocação com 21 pontos, mesmo número do Uruguai, 2 a menos que o Equador e 10 a menos que a Argentina, que já se garantiu na Copa do Mundo de 2026. Ficar fora, né, da Copa não, é muito não vai. difícil, não vai. Mas chegar desse jeito... Agora, há quem diga, Fábio França, que o Dorival não chega. Ah, é difícil, hein? É difícil ele permanecer. Eu tenho dúvida se ele cai antes da próxima data FIFA, porque o Brasil não teria tempo, a depender da escolha do presidente da CBF. Aliás, é outro que tem culpa. Aí, puta, Tem muita tanta culpa, coisa né? para falar, Tem né, muita a respeito culpa. do que aconteceu com a seleção brasileira. Eu disse mais cedo, né? Desde quando o Tite anunciou que não seguiria no comando da seleção. Depois Lembra a de um demora ciclo e meio. para a escolha de alguém? Um negócio absolutamente inacreditável. Em fevereiro de 2022, o Tite deu entrevista e falou: não seguirei no comando da seleção depois da Copa do Mundo do Catar. A Copa foi em novembro. A Copa terminou, o Brasil ficou sem treinador, 1 ano sem treinador. O Ramon Menezes, que comanda a equipe sub-20, interinamente comandou a seleção brasileira e foi um desastre absoluto, com o Brasil perdendo jogos atrás de jogos. O Edinaldo parece que só estava interessado na reeleição na CBF, não deu a mínima para a seleção brasileira. E conseguiu a reeleição, né? E conseguiu a reeleição. Quem sabe agora começa a trabalhar realmente para a seleção brasileira se desenvolver e o processo ser bem feito até a próxima Copa do Mundo. Tem um pouco mais de 1 ano para isso. A seleção ficou 1 ano sem treinador. O Edinaldo pouco se importava, sonhava com o Carlo Ancelotti. Houve, de fato, uma negociação, só que o presidente da CBF se precipitou, chegou a anunciar o Carlo Ancelotti, que depois não saiu do Real Madrid, contratou o Fernando Diniz como interino, esperando o Carlo Ancelotti, o sonho do presidente da CBF, errado, negociação deu errado. Fernando Diniz, técnico da seleção e técnico do Fluminense, se dividindo. Depois deu errado com o Ancelotti, demitiu o Fernando Diniz, contratou o Dorival, não tinha estrutura nenhuma, não tinha coordenador técnico, não tinha nada. Em determinado momento, quando o Dorival chegou na seleção brasileira, era o Dorival Júnior e o presidente da CBF. Não tinha nem assessor de imprensa, não tinha absolutamente nada. Seleção brasileira corroída, destruída. Nenhuma estrutura para o Dorival começar a trabalhar. E o Dorival, claro, tem a culpa dele. O time montado ontem foi terrível. Um catado, né? A estrutura catadão, tática ontem absolutamente terrível. 2 jogadores no meio de campo, Rafinha e Vinícius não marcavam. Enfim, taticamente foi um desastre. Mas toda a estrutura da CBF, toda a estrutura da seleção brasileira é um desastre desde antes da Copa de 2022. E é óbvio que ia dar nisso. Dá tempo para recuperar? Claro que dá. Felipão, em 2002, assumiu a seleção exatamente 1 ano antes da Copa, em 2001. Na metade de 2001, ele assumiu para reerguer uma seleção brasileira que estava muito mal e conquistou a Copa de 2022 e de 2002. Isso vai acontecer? Acho que não, é improvável, mas é possível, com uma diferença bem grande, né? Naquela época o Felipão tinha Marcos, Dida,
Rogério Ceni, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Ainda dá tempo para pelo menos o trabalho ser decente até a Copa do Mundo. Dá, Porque Dorival. foi indecente ontem. Vamos ouvir. essa O Dorival palavra. diz acreditar que ele ainda pode encontrar um caminho para a seleção, né, Dorival? É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Tá. E cai quando? Então, só para complementar o que eu dizia no início, né? Talvez ele não caia agora, porque a próxima data FIFA é no meio do ano, em junho. 4 de junho, E a né? depender, exatamente, a depender das pretensões do Edinaldo, presidente da CBF, né? Talvez ele sonhe com algum treinador que esteja empregado ou trabalhando na Europa, o ano por lá se encerra em junho, ele não conseguiria trazer um treinador antes da próxima data FIFA. O Brasil entraria em campo sem treinador? Talvez o Dorival Júnior fique até lá quase que como um tampão? Também não sei se é viável, gente. É esperar para ver. Não dá para imaginar, de fato, o que passa pela cabeça do Edinaldo ainda, infelizmente. 4 de junho, então, Brasil e Equador, e aí na sequência tem Paraguai. Mas aí o jogo aqui no Brasil, né? Brasil e Paraguai, jogo aqui no Brasil ainda sem local definido.